Vamos dar hoje continuidade ao nosso curso de jornalismo. Será a nossa quarta aula e o tema desta aula será o discurso jornalístico. O discurso jornalístico tem duas grandes características, que são características solidárias. É um discurso asseverativo, isto é um discurso que tem todos os condicionamentos, todas as informações necessárias para convencer o interlocutor de que o que está sendo dito é verdadeiro. E, portanto, aí se amarra a segunda característica, o discurso jornalístico tem que ser necessariamente um discurso veraz, um discurso em que as coisas ditas, as coisas informadas, possam ser confirmadas no dia seguinte. Então, em relação ao caráter, à natureza, melhor do que caráter, a natureza asseverativa do discurso jornalístico, quando nós lemos uma notícia, quando nós lemos qualquer texto, em qualquer página de jornal, nós vamos ver que a linguagem jornalística é uma linguagem nominativa. As coisas têm nome, os lugares têm nome, os acontecimentos têm horário, têm circunstâncias, têm testemunhas. É, portanto, um relato marcado pela exigência da precisão. No que se refere à característica da veracidade, isto é, no que se refere àquilo que eu chamei de discurso veraz, basta dizer isso. Não existe jornalismo onde não há veracidade. A linguagem jornalística só existe como bem social quando colocada a serviço da veracidade. Estas duas características que marcam o discurso jornalístico, a característica da asseveração, a característica da veracidade, elas são fundamentais para que tanto a linguagem jornalística quanto o processo jornalístico cumpram a sua função de instrumentos socializadores, de conteúdos relevantes, de conteúdos de interesse para as pessoas, conteúdos de interesse para a sociedade. Mas quando falamos em vocação socializadora, falamos necessariamente num componente também essencial, um componente que não pode faltar no processo jornalístico, no todo jornalístico. É um componente chamado de difusão. A difusão é um conceito que pode ser entendido de uma forma simplista ou de uma forma complexa. Da forma simplista, a gente pode entender que difusão é o espalhamento dos conteúdos, é o simples espalhamento dos conteúdos. Há até quem simplifique mais e diga que a difusão, pensando em jornais de papel, jornais impressos, que a difusão é a distribuição do jornal. Mas esta é uma pobre definição do conceito difusão. Difusão é a possibilidade tecnológica e logística que se cria para que o público possa ter acesso simultâneo aos conteúdos divulgados. É por isso que a televisão leva uma grande vantagem em relação aos meios impressos, ou pelo menos levava até ao surgimento da internet como um grande ambiente de difusão. A televisão, ela tem a possibilidade tecnológica de ser assistida simultaneamente pelos públicos interessados, enfim, em todo o planeta até, no caso brasileiro, em todo o país. E os jornais precisam de um grande esforço de logística para que se crie essa possibilidade de todos os públicos interessados poderem comprar o seu jornal na banca em horários simultâneos. Por isso a gente pode dizer que o processo jornalístico tem na difusão o seu eixo fundamental, o seu dínamo vital. Sem difusão não existe notícia, sem difusão não existe jornal, sem difusão não existe jornalismo. O fenômeno da notícia, portanto, não está na sua construção nas redações, nem está na sua edição ou na sua impressão. O fenômeno da notícia, como processo social, está na sua difusão, na possibilidade que se cria de todo o público ter acesso simultâneo às mesmas informações, às mesmas opiniões. É isso que faz do jornalismo uma linguagem, um processo viabilizador das transformações sociais.